Finalmente chegou o dia tão esperado, o dia mais decisivo de toda a campanha do primeiro turno, o debate da Globo. O debate de hoje tende a pegar fogo, porque os candidatos estão desesperadamente tentando evitar que Lula vença no primeiro turno e Lula quer vencer no primeiro turno. Hoje é um dia decisivo, que vai acontecer horas depois da divulgação do resultado do Datafolha. Olha só a tensão e a pressão que vai acontecer no debate de hoje. Mas eu tenho algumas preocupações, principalmente com relação ao Padre Kelmon, e isso não é brincadeira. Na sua opinião, o debate de hoje será decisivo? Lula vai se sair bem? Lula vai se sair mal? Vai conseguir vencer no primeiro turno? Se você quer ver Bolsonaro derrotado no debate, deixa o seu like e, claro, se inscreva no canal. E esse debate está sendo apontado por todas as campanhas como sendo decisivo, porque vai bater 30 pontos de audiência. Tudo bem que ele vai começar às 10h30 da noite, logo depois da novela Pantanal, que também tá bombando, todo mundo quer ver a Juma e o Velho do Rio, só que ele vai acabar muito tarde, lá por volta das 2 da madrugada, mas vai ser muito, mas muito visto. E essa é a última chance dos concorrentes de Lula de tentarem pegar alguma coisinha para evitar a vitória no primeiro turno. Já Lula tem a possibilidade de confirmar o seu favoritismo, evitando ataques, cascas de banana, para conseguir a vitória já no próximo domingo. E o mais importante de tudo, o debate hoje às 10h30 da noite, ele vai acontecer horas depois da divulgação dos resultados do Datafolha, a última pesquisa dessa semana. Tudo bem que serão divulgadas outras pesquisas no sábado, mas sábado eu já não considero mais semana, eu considero até sexta, e hoje é o Datafolha. O Datafolha tem a chance de confirmar a tendência que nós vimos na FSB, na Quest e também no IPEC, de tendência de crescimento de Lula, estagnação de Bolsonaro ou até mesmo uma quedinha de Bolsonaro. Se o Datafolha confirmar essas tendências, olha, o clima do debate hoje será muito tenso. Tanto para os adversários do Lula, quanto para o próprio Lula, que vai ter uma oportunidade de ouro de encerrar a disputa hoje à noite na TV Globo. Eu já falei sobre as outras pesquisas de intenção de votos, eu vou deixar aqui no card o da pesquisa mais recente, da pesquisa Quest. E de todos os candidatos que vão se apresentar no debate da Globo, Bolsonaro, Lula, Ciro, todos, o que eu tenho mais chamado a atenção, o que tem mais me intrigado é o Padre Kelmon. E não é brincadeira, pessoal. Pelo seguinte, o Padre Kelmon, ele só tá lá por conta de uma aberração da nossa legislação, que candidatos de partidos que tenham mais do que 5 cadeiras selecionadas no pleito anterior têm que serem convidados para o debate, por isso que o Padre Kelmon estará lá. O padre que não é padre, ele foi colocado pelo Roberto Jefferson e é um bolsonarista. Todo mundo sabe disso. Só que o Padre Kelmon, ele pode ter um comportamento muito constrangedor, podemos colocar assim, para os integrantes e para a própria Globo. Ninguém sabe como ele vai agir dentro da Globo, porque servindo como linha auxiliar de Bolsonaro, ele pode começar a atacar todos os outros participantes e atacar também a própria emissora. Porque Bolsonaro já fez ataques à Globo, ele faz ataques à Globo corriqueiramente e o Padre Kelmon, ele estará lá para falar aquilo que Bolsonaro não pode falar. Então ele pode servir como boca auxiliar do Bolsonaro, não somente como linha auxiliar, mas como boca auxiliar, falando aquilo que Bolsonaro gostaria de falar, mas não pode, como ataques à Globo. E ele vai atacar, obviamente, com toda certeza, Lula. As perguntas que o Padre Kelmon já tem preparado, segundo informações do Lauro Jardim, do jornal o Globo, são perguntas que vão na ala ideológica, ou melhor dizendo, passam pelo tema ideológico, que são importantes para uma parcela da população. Então Kelmon vai fazer esses ataques ao Lula, poupando o Bolsonaro para fazer outros ataques, como chamar o Lula de ladrão e apresentação de realizações do próprio governo Bolsonaro. E como Kelmon não tem nenhum compromisso com a verdade ou até mesmo com a própria situação, ele pode provocar muitos desconfortos para o Lula, levantando inclusive mentiras que ali no momento fica muito difícil de você acabar rebatendo com o curto tempo que você tem de direito de resposta. Então a participação do Padre Kelmon é uma situação que me chama a atenção e nós temos que observar. Na sua opinião, Padre Kelmon é uma figura perigosa para o Lula? Lula deve tomar cuidado? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E o Bolsonaro tem a última esperança dele nesse debate da Globo, porque o dinheiro da campanha acabou, pessoal. Faltando aí poucos dias, Bolsonaro não tem mais nada a apresentar para reverter a rejeição dele. Então o que ele vai fazer? Vai atacar constantemente Lula, se aproveitando das linhas auxiliares que ele vai ter. No caso, o Padre Kelmon, que vai ser uma linha auxiliar direta, ele está lá para trazer votos para o Bolsonaro, e também o Ciro Gomes, que vai atacar
tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Mas o Bolsonaro, ele vai esperar dos ataques do Ciro Gomes e também do Padre Kelman e dos próprios ataques que ele vai fazer ao Lula, algum tipo de deslize do candidato do PT. Porque o Bolsonaro está em busca de cortes para poder viralizar e distribuir nas redes sociais. O Bolsonaro tem que tirar 2% do Lula para evitar a vitória no primeiro turno. E como só falta o tiquinho, qualquer 0,5% já é muito decisivo. Principalmente nos votos válidos, e Lula está tendo votos válidos em todos os institutos. Tá? Isso nós não estamos nem contando a margem de erro. Então o Bolsonaro ele precisa conseguir evitar esse crescimento, esse tiquinho a mais do Lula. E vai atacar questões da corrupção, questões do petrolão, toda aquela história, vai chamar o Lula de presidiário, de ladrão, tudo aquilo que nós já vimos em debates anteriores. E o Bolsonaro estará preparado, ao que tudo indica, segundo as informações que nós tivemos no Globo, na Veja, para rebater as acusações que vão levantar sobre ele, sobre as compras de imóveis em dinheiro vivo que pipocaram ao longo aí das últimas semanas, que o assunto foi resgatado por uma boçalidade do Flávio Bolsonaro. E enquanto isso, Lula também estará se preparando. Há uma preparação intensa no PT para que o desempenho do Lula possa ser melhor do que o desempenho apresentado lá no debate da Bandeirantes, principalmente quando houver um enfrentamento a respeito da corrupção. Dentro da campanha do Lula e dentro do próprio PT, a resposta que o Lula deu para o Bolsonaro foi uma resposta insatisfatória. Integrantes da campanha do Lula avaliaram que ele saiu derrotado no embate que ele teve contra o Bolsonaro no tema da corrupção. Então o Lula estará mais preparado para responder às perguntas ou às provocações ou aos ataques que ele irá sofrer. Mas segundo o Randolfo Rodrigues, em entrevista para o UOL, Randolfo, senador da República, que é um dos integrantes da campanha do Lula, Lula não vai fazer ataques diretos. Esse não é o objetivo de Lula. Lula vai jogar uma espécie de contra-ataque. Ao ser atacado, ele vai revidar. Mas o objetivo de Lula não é atacar, mas sim apresentar um ode ao passado, né, uma exaltação do passado, do próprio governo que ele fez, de tempos melhores do que nós estamos vivendo hoje. Lula vai falar mais uma vez para a população mais carente, vai falar para o trabalhador, vai tocar a respeito da fome, como ele fez naquela resposta do SBT, no debate da Band, para a Soraya Tronic, que foi a resposta que, na minha opinião, venceu o debate, porque foi uma resposta, assim, avassaladora, quando ele falou assim, olha, você pode achar meu governo ruim, mas o seu faxineiro, a sua motorista, o seu jardineiro, eles gostaram do meu governo. Então essa vai ser a linha que o Lula vai tomar. Vai atacar se for atacado, mas vai tentar relembrar o passado, tendo uma postura que todo mundo sabe, Lula vai ser atacado por todos. Todos vão lá para atacar Lula, para evitar assim a vitória no primeiro turno. Eu acredito que Lula possa até cometer alguns deslizes, pessoal, mas ele não pode ir muito mal. Lula não precisa ir nem muito bem, nem muito mal. Se ele ficar na média, se ele sair ali no 0-0, para ele já está ótimo, porque o jogo não vai mudar, e o que Lula não quer nesse momento é que o jogo mude, porque se a tendência dos institutos continuar, Lula vence no primeiro turno. Então ele vai tomar muito cuidado para evitar essas cascas de banana que vão ser jogadas. E na minha opinião, Lula não tem que entrar nesse embate sobre corrupção com Bolsonaro e contra ninguém. Ele tem que responder duro, tem que responder rápido, mas depois já tocar em fatos que o governo Bolsonaro não fez. Essa é a linha do Lula, como ele já tem feito nas propagandas que ele tem apresentado aqui e acolá. O embate sobre a corrupção é tudo que o Bolsonaro quer, porque o Bolsonaro não quer debater questões, ou não quer apresentar, não quer falar sobre questões concretas do governo. Sabem por quê? Porque o Bolsonaro não tem nada de concreto, ele não fez absolutamente nada nesses últimos 4 anos, e é por isso que ele está sendo derrotado.